Galera, então, ó, para essa aula, qual que é o nosso schedule, nosso roteiro, né? Nós vamos fazer uma atividade que ficou para trás da unidade 7, que é o writing. A gente vai escrever, né? E a gente vai começar a unidade 8 na sequência, tá bom? Então, se você tem aí o seu notebook, your pen, sua caneta, let's do it. Let's practice. Lembrando que agora é um ditado, tá? Esse exercício é para avaliar duas coisas, ou para treinar duas coisas, tanto a sua compreensão, o seu listening, e também o seu writing, que é a sua habilidade de escrever. Beleza? Então, vamos começar aqui na unidade 7, então. Carlos, are you ready? Yes. So, Gustavo, are you ready? Tá pronto? Yes. Okay, that's pretty good. Okay, let's get started. Deixa eu só mudar aqui uma configuração. Como é que eu... What? O que é isso? Como é que eu mudo aqui para Gallery? Galeria? Ah, tá. Achei. Achei o que eu estava procurando. Ok, let's get started. Vamos começar aqui. Só o Beto entrar, já que ele já está na fila aí. E a gente já começa. Esse exercício, para quem vai fazer, por exemplo, uma prova de nivelamento, para fazer estudar fora, fazer algum curso fora, você vai passar por uma avaliação exatamente assim. Você vai ter que escrever algo que você escutou. Então, já meio que te prepara para situações como essas. Bora lá. Beto, hi. Welcome to this class. Hi. Beto, é o ditado, tá? Take your notebook, pega aí o seu caderno, take your pen, pega a sua caneta, and let's do it. Let's get started. Bora lá. Primeira frase, então. First sentence, ok? Luaninha tá entrando, peraí, só um pouquinho. Aí. Luaninha, seguinte. Welcome to this class. Bem-vinda à aula. E é o ditado, tá? Então já pega aí a caneta e pega também o seu caderno e bora lá. First sentence. Primeira frase. Primeira sentença. Primeira sentença. Can I help you? Lembrando que estamos fazendo essa atividade ainda relacionada à unidade 7, tá? Can I help you? One more time, mais uma vez. Can I help you? Question mark. Walter, é a primeira frase, tá? Então você chegou bem no comecinho. Can I help you? Question mark. Second sentence. A segunda aqui. Yes, comma, que é vírgula, né? Yes, comma. What size is this shirt? Yes, comma. What size is this shirt? Question mark. Next. Próxima. Let's see. Period. Que é ponto final, lembra? Let's see. Period. It's a small. Period. It's a small. Period. What size do you need? What size do you need? What size do you need? Question mark. Next. A medium. A medium. Period. A medium. Period. Next. This is a medium. Period. This is a medium. Period. Next. Thanks.
period, ponto final, né? Where can I try it on? Where can I try it on? Where can I try it on? Question mark. Next, the changing rooms are over there. The changing rooms are over there. The changing rooms are over there. The changing rooms are over there, period. Ponto final. Thank you, period. Thank you, period. Next, how is it? How is it? Question mark. How is it? Question mark. Next, it's fine, period. How much is it? It's fine, period. How much is it? Question mark. And the last one, a última, it's $44.99. It's $44.99. Okay, it's $44.99. Muito bem, agora você já sabe, né, que você precisa fazer a sua autocorreção. Então, não passe batido por esse exercício. Ele é muito importante porque traz consciência dos seus próprios erros. Então, quando você terminar a aula aqui, pegue o PDF e compare com aquilo que você escreveu. E aí você vai saber exatamente onde estão os pontos que você precisa melhorar, quais as palavras que estão dando trabalho para você, tá bom? Okay, guys, so now we are going to start the Unit 8. I'm excited. You know, every time we start a new Unity, I get so excited. Eu estou empolgado. Todas as vezes que a gente começa uma unidade nova, fico empolgado. I'm really excited. So let's do it. Let's get started. Aqui está o vídeo do clip. Bora lá, meu povo. Jenny's on the phone. Jenny's on the phone. Jenny's on the phone. Jenny está no telefone. Here we go. Here we go. Let's watch the video together. Vamos assistir o vídeo juntos. Let's watch the video. So, Jenny, what do you think of London? I love it, Eddie. It's so cool. What about the people in the office? They're really nice, and they're very polite. What are you doing right now? You aren't in the office. I can hear traffic. Right now, I am standing outside a men's clothing store. You're what? I'm waiting for Rob. Who's Rob? Do you have a new boyfriend already? Don't be silly. He's just a guy from the office. He's buying a new shirt. Wait a minute. So you're waiting for a guy named Rob outside a men's clothing store? Stop it. I don't have time to explain it all now. Oh, here he is now. I have to go. Okay. Have fun. Bye, Eddie. Love you. So, what do you think? You cannot be serious. What's wrong? You don't like my new shirt? No way. You can't wear that to an interview. Come on. Let's go back into the store and change it. Okay. Go back into the store and change it. My goodness, yeah. So now let's practice, guys. Starting with you, Gustavo. Oh my goodness. Let's see the first phrase right now. Let's see. So, Jenny, what do you think of London?
So, Jenny, what do you think of London? You know, Eddie says. So, I have a question for you, Gustavo. Do you know that woman, that girl? Do you know her? Eddie. Oh, do you Sim. know the girl? Jennifer. Aham. Do you know that girl? Você conhece aquela garota? Do you know that girl? Do you know that girl? Lembrando um detalhe importante aqui, galera, que quando eu uso a palavra that, é quando eu aponto para alguém, tá? Se a pessoa está do teu lado, você usa this. Se você precisa apontar, você usa that, beleza? This se está, digamos, ao alcance do seu toque, e that se você tem que apontar. Guarda essa regrinha que vai te ajudar, ok? Do you know that girl? Yeah, she's Jennifer. Jennifer. So, Carlos, Gustavo said that she's Jennifer. But do you remember her surname, Carlos? I think she not said. Oh, yeah. We know, but you came after this episode. Você veio depois desse episódio, né? Her surname, Carlos, is Zelinsky. Oh, And Carlos is still with you, ainda com você, still with you. So, what is Jennifer doing now? What is she doing? she talking the phone. Yeah, dude. Yeah, she's talking on the phone. On the phone. She's talking on the phone, right? She's standing and talking on the phone. Standing é o ato de estar e de pé. Executando esse ato de estar de pé, you are standing. Got it? Okay. She's standing, talking on the phone. Jenny's talking. She's talking on the phone. Okay. And she's in front a clothing store or clothes shop, right? She's in front of, em frente de, ou na frente de, in front of a clothes shop. Got it? Got it. Good. Beto, I have a question for you, Beto. Is Jennifer in the office right now? Is Jennifer in the office? No. Where is she? Jenny is standing outside men's clothes store. Oh, yeah, dude. Yeah, you nail it. You nail it. Yeah, she is standing outside a men's clothing store. Okay? She's standing outside a men's clothing store. Ela está de pé, do lado de fora, de uma loja de roupas masculinas. She's standing outside, é para fora, né? A men's clothing store, uma loja de roupas masculinas. Good. For you now, Luana. Welcome, Luana. And the question for you is... Hi, Lou. Hi, Lou. So, is Jennifer talking with someone in person, Luana? That is a question for you. Is she talking with someone in person? No. She is not. She is talking with someone on the phone. Perfect. Absolutely. She's not talking with someone in person, right? She's talking with someone on the phone. Ela não está conversando com alguém em pessoa, está conversando pelo telefone. Walter, do you remember where Jennifer is from? Jennifer is from New York. Okay, good.
Still with you, Walter, ainda com você. What did the man ask Jennifer? Because she's talking with someone on the phone, right? It's a man. But what did the man ask Jennifer? He asked what she think about London, London. Yeah, dude, exactly. He asked what she thinks about London, of London. Yeah. What did I say? Sorry. What she thinks of London. Sorry. What she thinks of London. Next, let's see. Think of London. I love it, Eddie. It's so cool. Okay, coming to you now, Jean. Hey, welcome to this class, dude. Hi. So, the question for you is, who is the guy on the other end of the line? What? I can't explain. I can't explain that. I can't explain that. Ok. Aqui nós temos uma expressãozinha que é essa aqui, ó. On the other end of the line seria do outro lado da linha. Ok? On the other end of the line. A gente fala do outro lado, eles falam no outro fim. Né? On the other end of the line, right? Então, essa expressão quer dizer do outro lado da linha, quando você está falando com alguém ao telefone, certo? My question for you is, who is the guy? Quem é o cara, né? Esse guy seria cara. Who is the guy on the other end of the line? Bom, podia falar não sei, mas... brothers, her? It's her. It's her brother. Né? Yeah, it's her brother. Eddie. Yeah, you're right. You're right. It's her brother, Eddie. Isso vai ser... Lá na frente vai ficar claro que é irmão dela. O Rob, nesse momento, ele fica com o maior ciúme, né? Porque ele acha que tipo, é um namoradinho que ela deixou lá em Nova York, né? Aí lá na frente ela revela que, na verdade, esse Eddie é o irmão dela que fica ligando para ela a todo momento. Yeah, you know, the man on the other end of the line is Eddie. Aí, Jean, tem aquele nosso macete, sabe? Para você fixar as sentenças e as novas frases, é bom colocar na sua resposta. Então, você poderia dizer, Ale, the guy on the other end of the line is Eddie, Jenny's brother. Ficaria chique. Okay. Bora lá. The guy on the other end of the line is Eddie. Jenny's brother. Jenny's brother. Isso. Yes. Jenny's brother. Irmão da Jenny. Jenny's brother. Yeah, the guy on the other end of the line is Eddie, Jenny's brother. Good. Coming back to you now, Gustavo. Let's do it. Gustavo, can you just repeat what Eddie said, please? Sorry? Can you repeat what Eddie said? I love it. Eddie, I so cool. There's the tricky. There's the tricky. Aí tá o truquezinho. Eddie said, so Jenny, what do you think of London? Yes. Got it? É a pegadinha do Lele. Então ele disse, so Jenny, what do you think of London? Okay. Isso foi o que o Eddie disse. So again, Gustavo, can you repeat what Eddie said? So Jenny, what I think of London? Perfect, dude. Perfect. Yeah. I love it, Eddie. It's so cool. What about the... Okay, she says, I love it, Eddie. It's so cool. Question for you now, Carlos. Talking about Jennifer. Falando da Jennifer. Talking about Jennifer. What does she think of London? Your microphone is off. Well, she loved London. She loves London. Okay. And she says, oh, London's really cool. But yeah, you're right. She loves it. She loves London. Oh, thank you, Carlos. Beto, coming back to you now. Does she
think that London is horrible? Horrible. Seria horrível. Ruim demais. Horrible. Horroroso. Does she think that London is horrible? She doesn't. She loved London. She loves London. She thinks that London is so cool, right? She thinks That London is... that London is so cool. Yeah, dude. She thinks that London's really cool. Really, really cool. Ok, good. Lembrando que essa palavra essa cool pode ser legal, assim, da hora, muito bom, ou pode ser bonito também. Se tratando de um lugar, por exemplo, a gente poderia entender o cool como bonito também, tá, gente? So, coming back to you, Lou. A simple question for you, Lou. Why does Jennifer love London? Why does she love London? I think because London is a beautiful place, and she says there is so cool. Yeah, London is a beautiful place. The city is really cool. The people are polite, right? Okay, yeah. I think those are good reasons. Essas são boas razões, for Jennifer love London, to love London. Yeah, good. So let's see now, Walter, for you, dude. Oh, let's see the next part of the video. Vamos ver a próxima parte aqui do vídeo. What about the people in the office? What about the people in the office, Walter? Eddie says. What about the people in the office? Question for you. What did Eddie say, Walter? What about the people in the office? Good. What about the people in the office? Question for you now, Jean. What does he want to know? That's a good question. What does he want to know? What does Eddie want to know, Jean? He wants to know about the people. Yeah, in the office. In the office mesmo? Yeah, Dois. Ok. He wants Só que eu to pensei know no about... on the office, mas não é in mesmo. In the office. Yeah. In the office. He wants to know about the people in the office. Okay. Essas preposições, elas são, assim, dramáticas, às vezes. Mas In, guarda, on assim, e at. Elas são meio dramáticas. Mas, assim, guarda que in é uma localização dentro. Então, ela está dentro. O pessoal lá dentro do escritório, como é que eles são lá dentro? On tem a ideia de contato com uma superfície. Por isso que a gente fala on the table, em cima da mesa. Tanto é que quando você está jantando e você está à mesa jantando, a gente usa outra preposição, que é o at. At the table, você está à mesa jantando. On the table, você está em cima da mesa e sabe-se lá por quê, mas você está em cima da mesa quando você está on the table, né? Então, nesse caso aqui a gente fala in the office. Ok. E o from? O from tem uma ideia de origem. Então, what do you want from me? Por exemplo, nessa frase aqui, a clássica vocês já sabem, né? Where are you from? Da onde você é? Então, esse from, nessa frase, da onde você é, from, dá essa ideia de origem. Agora, olha essa outra. What do you want from me? O que você quer de mim? Quer dizer, a origem do que você quer sou eu, né? O que você quer de mim? O ponto de partida para resolver o seu problema é algo que eu tenho. What do you want from me? O que você quer de mim? Okay? Então, from tem essa ideia de origem. Por exemplo, what is the distance from... Qual que é a distância de Presidente Prudente to São Paulo, para São Paulo? What is the distance from
Presente prudente, to São Paulo. Então, a origem é o from. E o destino é o to. Clareou, Beto? Mais ou menos. Quem perguntou? Não lembro quem perguntou. Foi eu, Carlos. Foi Carlos. Mas clareou, Carlos? Deu uma ideia ou não? Sim, sim. Ok, good. Let's see the next part now. Vamos ver a próxima parte. Agora. They're really One. Ok, não. Jesus, what about... okay, good. Não acabou ainda aqui. Coming back to you now, Gustavo. The question is, who is Eddie asking about? Aqui muda um pouquinho o rolê. Vamos ver se espero que você compreenda, Gustavo. Who is Eddie asking about? Lembrando que esse ask, ele pode ser basicamente duas coisas, pedir ou perguntar. Nessa frase quer dizer perguntar, tá bom? Who is Eddie asking about? Gustavo. Sorry. What about the people in the office? That's it, dude. He's asking about the people in the office. Ele está perguntando sobre o pessoal lá no escritório. Então, esse ask about é perguntar sobre alguém, tá? Ask about someone. Perguntar sobre alguém. Who is Eddie asking about? Sobre quem o Ed está perguntando. Good. Next for you, Carlos. Did Jenny ask what about the people in the office? What do you say? Your mic is off. That's a good question. Did Jenny ask what about the people in the office? No, she doesn't. Eddie asking. Aha, no, she didn't. She didn't. She didn't. Eddie did. Olha só, gente. Aqui nós negamos com didn't, né? Não, she didn't. Vou colocar aqui o no para ficar mais completão assim. No, she didn't. Eddie did. Você pode simplesmente confirmar colocando o did. Então, no, she didn't. Eddie did. Vai dar a ideia, não, ela não perguntou. Foi o Ed. Eddie did. Já resolve dizendo quem é que perguntou. O Ed. Beto, for you now. I have a question for you now. Jennifer is American, right, Beto? But why is she in London? Is she in London on holiday? She is London at business. Yeah, she is in London on business. She is in London on business, right? Yes, she is in London on business. Aha. And she loves London, right, Beto? Yes. Because London is so cool. because London is really cool. London is so cool. Okay, so let's see the next part now. Thanks, Beto. Thanks. Coming back to you now, Lou. They're really nice and they're very polite. They're really nice and they're very polite, she says. Lou, for you, what does Jen think of people in the office? She thinks that the people are very nice, really very nice and very polite. Okay, and congratulations, because you said people are. It's okay, it's correct, 100% correct. People are very nice and they are very polite. Is what Jenny thinks
of people in the office. Good. Coming back to you now, Walter. Are the people in the office rude? No. The people in the office are polite. They're polite. Lembrando, então, galera, que esse rude seria o oposto de polite. Polite é educado, o rude seria rude, mal educado. Né? Chucro demais, daquele jeito. Okay, so a question for you now, Jean. Are people in the office nice? Are they nice? What do you say? Repeat. Okay, are the people in the office nice? Yes. Yes. Jenny thinks. Jenny thinks. The people are really nice and very polite. Okay, yeah. Jenny thinks that the people in the office is very nice and very polite. Yeah, yes. I think that you are a very nice guy. I think that you is a very nice guy. Got it? I think that. Blah, blah, blah. Oh, good. Coming back to you now, Gustavo. The question for you, Gustavo, is, well, oh my goodness. What does Jennifer think about the people in the office? Sorry, tá cortando. Acho que a internet hoje que tá. Okay, no problem. So I can repeat. What does Jennifer think? No, sorry. I'm so sorry. Does Jennifer like the people in the office? Yes, Eu acho que sim. I think so. And they aren't like nice. Yeah. I think so because she says they are really nice. Really, say it, really. They are really nice. And they're very polite. Very polite, ok? E aqui, pessoal, só uma notinha gramatical, nós temos dois intensifiers. O que é um intensifier? Ele intensifica o que você quer dizer. Por exemplo, o really está intensificando o nice. Eles não são simplesmente legais, são muito legais, né? E o very também tem essa ideia de muito. São duas palavras que querem representar a mesma coisa, basicamente, no final das contas. By the end of the day, no final do dia. Então, são dois intensifiers para dar mais peso àquilo que você quer dizer. Okay, let's see the next part now. Guys, let's do it. What are you doing right now? You aren't in the office. What you're doing right now? O que você está fazendo agora? You aren't in the office. Você não está no escritório, is what he said. Carlos, for you, the question is for you right now. Okay, so what does Eddie ask Jennifer now? Eddie asking, what her doing right now? What she's doing right now. Good. What she's doing right now. Eddie asks what she's doing right now. Can you say that? Eddie asks what she doing right now? What she is doing right now. She is doing right now. Qual que é a diferença, Carlos? She e her, beleza? She versus her. As duas palavras aqui, pessoal, nesse contexto, tá? Querem dizer exatamente ela. Certo? Só que, Carlos, a diferença é que o her eu uso depois de verbos e o she eu uso antes de verbos. Simples assim, só isso. Por exemplo, vamos pensar aqui na seguinte frase. Ela a ama. Pensando assim numa, sei lá, numa filha que ama a mãe, né? Então, ela, a filha, ama a mãe. Ela a ama, certo? Então, o primeiro ela seria
O she loves. E o segundo ela ama ela a ama, que seria o correto em português, né? She loves her. Então nunca ficaria she loves she, ela ama ela, ou ela a ama, porque depois de verbos a gente usa a palavra her para ela, beleza? She loves her. Tudo bem. Okay. Good. So let's see the next part now for you now, Beto. Is Jennifer in the office right now? Repeat, please. Oh, yeah. Is Jennifer in the office now? No. She is. Formulando aqui. She is street. She's on the street. Good, dude. She's on the street, right? On the street. Yeah, on the street. Aí é uma ideia muito louca. Lembra que eu falei que esse on tem uma ideia de conexão com uma superfície? E pode ser uma superfície na horizontal ou na vertical. Por exemplo, nesse caso, qual que é a superfície que ela está em contato? Horizontal. E é a rua, certo? Certo. Por isso eu digo she's on the street. Por exemplo, contato com uma superfície na vertical. Um exemplo, um quadro. A pen... My goodness. Painting on the wall. O que eu escrevi aqui? A painting on the wall. Um quadro na parede. Então, eu uso on, porque o quadro está em contato com a superfície da parede. On the wall. A painting on the wall. Okay, next for you now, Lulu. Okay, what can Eddie hear? What can Eddie hear? He can quem não muda. He can hear. He hears the traffic. He can hear the traffic. He can hear the traffic. Okay. What can Eddie hear? He can hear the traffic. E sim, você que está pensando, esse hear não parece o hear de aqui? O som é o mesmo. São homophones. Aquelas que têm uma escrita diferente, mas o mesmo som. Homophones. Hear e hear é a mesma coisa, tá bom? Okay, so coming back to you now, Walter, the question is for you, dude. Can Eddie hear a romantic song? Can Eddie hear a romantic song? No. He can't hear a romantic song. He hear a traffic sound. He can hear a traffic, traffic sound, a traffic sound. He can hear the traffic. Okay. I have a question for you now, Jean. Pay attention. This is a very long question. It's a very long question. Oh my God. The question is, okay, let's give it a shot. Você pode dizer assim, essa frase é legal. Let's give it a shot. Vamos dar um tiro nisso? Ok. Essa frase, só entenda ela assim, tipo, bora lá, bora tentar. Let's give it a shot. Entendeu? Literalmente assim, vamos dar a isso um tiro. Oh, yeah, let's give it a shot. Mas a ideia dessa frase é, bora lá, bora tentar. Let's give it a shot. So, só para treinar, vai. Jean, I have a very long question for you. Let's give it a shot. Okay, let's do it. The question is, how does Eddie know that Jennifer isn't in the office? That is the question.
Well, How does Addie know that Jennifer isn't in the office? Eddie, no, because como que é mesmo? Hers, né? Eddie, no. Peraí, deixa eu formular. Eddie, no, that Jennifer isn't in the office because hers hers the traffic Because the he song. can hear. Because he can hear. He can hear. Ele pode ouvir. Ele consegue Ele ouvir. pode. Because he can hear. Aí é o song, né? The traffic sound. The traffic sound. Sound. The traffic Yeah. sound. Traffic sound. A palavra é sound. Espero que vocês tenham anotado a frase let's give it a shot, right? Quem anota tem. Quem anota sai na frente. Quem anota tá falando inglês antes e a galera que não anota fica assim, ué, mas como é que esse cara... Como é que pode? Okay, how does Eddie know that Jennifer isn't in the office? Oh, Eddie knows that Jennifer isn't in the office because he can hear the traffic or the traffic sound. That's it. Simples assim. É isso. That's it. Simplão. I can hear traffic. Right now, I am standing outside a men's clothing store. Right now, I'm standing outside a men's clothing store, she says. Okay, question for you now, Gustavo. The question is, where is Jennifer now? Your microphone is off. Jennifer is standing outside a men's clothing store. Okay, she's standing outside a men's clothing store. A men's clothing store. Aqui, gente, só eu não sei se lá na pré-aula eu expliquei isso, mas no inglês tem um verbo para essa condição de você estar de pé. Em português, nós usamos o verbo estar, colocamos de pé como complemento, né? Estar de pé, ou ficar de pé, certo? Mas em inglês tem um verbo para isso. Então, o verbo é to stand. Por isso que aquele show de stand-up que você gosta, tem esse verbo ali, stand up. Quer dizer, é o cara de pé com o microfone na mão, contando piada. Normalmente ele está em pé. Então, por isso tem esse nome. Stand é o verbo ficar de pé em inglês. E quando você está de pé, você está realizando essa ação, não é? Por isso que a gente pode colocar o ing. Fica muito estranho pensar numa tradução para essa palavra em português. A melhor definição seria ela está de pé. I am standing, eu estou de pé. Beleza? Question for you now, Carlos. Is Jennifer sitting or standing? She's standing. She's standing, she's not sitting. E esse verbo to sit, pessoal? To sit. É sentar, tá? Sit down. A gente fala, né, Beto, pro cachorro. Sit down. Eu treino o cachorro em inglês. Sit down. Pirulito, sit down. Não obedece muito, não. É porque ele só sabe inglês, então você tem que treinar ele em inglês. Mas ele é francês. Ah, verdade. Então ele não gosta de inglês, por isso. Não. É verdade. Eu ia perguntar se ele ele é um bulldog francês, né? Um barato. Verdade, você tem que aprender francês, né, para falar com ele. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez l'anglais? Tem que fazer biquinho para ele entender. Est-ce que vous comprenez l'anglais? Exato. Okay, coming now for you, Beto. For you, the question is, okay. Is Jennifer, is she standing outside a women's clothing store?
No, she isn't. She is standing outside a men's clothes store. Yeah, a men's clothing store, not a women's clothing store, right? Not a women's. Lembrando que nós temos a palavra woman, como na música, Pretty Woman. Woman, que é o singular, e women, que é o plural, tá? Então, essa aqui é mulher, e essa aqui mulheres. Woman, women. Good. So, coming back to you now, Lou. The question is, what is Jennifer doing right now? She is standing outside a men's clothing store waiting for Rob. And talking on the phone with Eddie? Your brother? Eddie? My brother? Yes, no, her brother. Okay. Okay, good. You're right. With her brother. Falei, o Renan tá falando. No, with her brother. You're right. Certinho. Okay, coming back to you, Galter. The question is, who is she talking with? That is the question. Who is she talking with? Como que inicio? Ed is talking. Ed is talking with her. Ficou estranho. No, she's talking with her. É. Her? Who is she talking with? She's talking with her brother. Brother, yeah. Or Addie. She's talking with Addie, Ale. Yeah. She's talking with Addie. Can you say that? Okay, one more time. I'm going to ask the question and you give me the answer, okay? Who is she talking with? She's talking with her is Eddie. I got it. Peguei. Com quem que ela tá falando? She is talking with Addie. She talking with Eddie. With Addie, okay. Her brother. Wow, irmão dela. Good. É que não tava ainda. É que isso não tá ainda aqui no Não tá ainda? material, né? No material não tá, né? Que é o irmão dela? Que é o irmão dela? Tô confundido aqui. Não, tranquilo. Eu só peguei o gancho que alguém disse e eu falei, a pessoa acertou, porque é isso mesmo. Ele é o irmão dela, o irmão mais novo. Já viram um vídeo todo. I got it. You're what? You are what? Ele diz. Aqui nós temos a contração de you com are, ficando your. You are what? You are what? Okay. Coming back to you now. Let's see. It was Walter. Jean, can you repeat what Addie said? You are what? You are what? Yeah, you exactly what. You're what? Gustavo, why does he say that? Why does he say you're what? It's Eddie. Yeah, but why does he say that? O que ela disse para ele que deixa ele... Você tá o quê? You're what? Jenny is said outside a man close story. Okay, yeah. That's why he's so surprised. And he says that. Question for you, Carlos. Is Eddie surprised? Yes, Eddie is surprised.
Okay, he's really surprised. Question for you now, Beto. How do you know Eddie is surprised? And first expression, Okay, for his expression, like he said, "You're what?" You know, we yes. we can know that he's surprised because he said, "You're what? You're what?" Okay, good. So, question for you now, Beto. Who is Eddie? Who is Eddie talking with? Who is Eddie talking with? Repeat, please. Oh, yeah. Who is Eddie talking with? Pegadinha do Lelê. Vai, who is Eddie talking with? Sim. He is talking with Jenny. Okay. He's talking with Jenny. You're right. Good. Lou, for you now, are they talking in person? Like Eddie and Jennifer, are they talking in person? No, they aren't. They are talking on the phone. They are talking on the phone. Are they FaceTiming? Are they FaceTiming? Walter? FaceTime é a expressão para fazer chamada de vídeo, tá, gente? Então, are they FaceTiming, Walter? No. They are on the phone? A call. They are talking. They are talking in a call phone. They are talking through a phone call. A phone call. Yeah. Yeah. Yeah, they are talking in a phone call. Good, Walter. Phone call. Chamada telefônica. They are talking on a phone call. Way to go, dude. Yeah. Great. So for you now, Gian, where is Eddie right now? Where is he? Probably. I don't know. In New York. Probably in New York. Yeah, Probably of course. New York. Because remember, somebody revealed, alguém revelou that Eddie is Jennifer's brother. Yes. And since she is in London on business, e já que ela está em Londres a negócios, probably Eddie is in New York, in the United States of America. Actually, he's not in New York, but he is in the United States of America. Yeah. Because Eddie is in college right now, tá na faculdade. No tempo desse episódio, ele tá na faculdade. Aí ele estuda, não lembro agora qual a cidade, mas ele estuda em outra cidade. Okay, coming back to you now, Gustavo. Let's see the next part now. Vamos ver a próxima parte aqui agora. I'm waiting for Rob. I'm waiting for Rob, she says. Gustavo, first, who is Jenny waiting for? It's waiting for Robbie. Yeah, the question is, who is Jenny waiting for? Por quem a Jennifer está esperando? She's waiting for Rob. Huh, good. So a question for you, Carlos. Is she waiting for Daniel? She doesn't. She's waiting for Rob. Okay, she isn't waiting for Daniel. She isn't. She isn't.
Aqui a regrinha é assim, Carlos, ó. Quando a pergunta é com verbo to be, aí a resposta vem com verbo to be. Quando a pergunta é com does, aí a resposta vem com does. Simplão, igual a epitácio. Desse jeito. Is she waiting for Daniel? No, she isn't waiting for Daniel. She's waiting for Rob. Again, one more time, Carlos. Is she waiting for Daniel? No, she isn't. She waiting for Rob. She is waiting for Rob. She's waiting for Rob. Good. So, battle for you now. Is Rob Jenny's boyfriend? What do you think? O que você acha? Is Rob Jenny's boyfriend? No. She isn't. No, no. Robbie, Jenny's friend. Is Jenny's friend or Jenny's? You can say co-worker or colleague. Colega de trabalho, né? Yeah. Co-worker. Yeah, co-worker. Oh my goodness. Worker or colleague. Deixa eu só ver se eu escrevi colleague é certo, que eu acho que não tá certo, não. Peraí. Deixa eu só ver aqui. Colleague. Hey. Mas você é professor de inglês, não sabe todas as palavras da língua inglesa? Não sei. Nem do português nós sabemos todas. Você sabe todas da língua portuguesa? Não. Então não me julga. Justo. Beto, deixa eu ver. Mano, eu escrevi certo, ó. Colleague. 2 L's, tá certinho. Então, ó, esse colega de trabalho, né? Nós podemos usar a expressão colleague, por exemplo. Aqui. Eu não conhecia essa palavra, né? Eu conhecia só friends. Friend. Mas é legal, ó, porque é justamente a situação. Eles são colegas de trabalho, eles acabaram de se conhecer, né? Então dá pra falar que eles são amigos, tipo amigão mesmo. Mas aqui, ó, he is a colleague of my father's. Ele é colega do meu pai, né? Aqui quer dizer colega de trabalho, tá? Colega de trabalho. Ou coworker, que é a pessoa que trabalha junto com você também. Coworker. Coworker. Aham. Okay, Beto, thanks. Coming back to you now, Lou. The question for you is Jennifer inside the store? No, she is outside in the store. She's outside the store. Walter, for you, dude. What is she doing inside the store? What is Jennifer doing inside the store? Jenny isn't inside the store. That's it. Where is she? Where is she? She are on the street. She is on the street. Yeah. She is on the street. Outside a men's clothing store, right? She's on the street outside a men's clothing store. That's it. Pegadinha aqui pro Walter, né, gente? Ó, o que ela tá fazendo lá de dentro da loja? O Walter já mandou, não tá dentro da loja. não tá, não. Okay, coming back to you now, Jean. Who is inside the store? Rob is inside the store. Okay, still with you, Jean. Continuando com você. Why is Rob inside the store? Because Rob is buying a new shirt. Good. Coming back to you, Gustavo. Okay, Rob is inside the store. He is buying a new shirt. But my question for you, Gustavo, why is he buying a new shirt? Why is Rob buying a new shirt?
tem ou não? Sorry, Gustavo? Nome da loja não tem, não, né? It's a men's clothing store. É uma loja de roupas masculinas. A men's clothing store. Man close story. Store. Store. Yeah. Story. Store. A men's clothing store. So why is Rob buying a new shirt? A man close story. No, store. Store. Yeah. Story seria uma história com E na língua portuguesa, sabe? Diferente de history, que seria história com H na língua portuguesa. Esse story. Aqui é store. Mas eu acho que cortou, desculpa, Walter, eu pedi para você repetir, que eu acho que cortou quando você deu a primeira resposta a primeira vez. A pergunta é, why is Rob buying a new shirt? Então a pergunta é, por que o Rob está comprando uma nova camisa? Certo? So, why is Rob buying a new shirt? Your answer? Sua resposta? É o Gustavo ou é o Walter que você falou? Não, Gustavo. perdão, Walter, é Gustavo. Why is Rob buying a new shirt? He's Robin buying new shirt. The dropping coffee. Okay. He is buying a new shirt because Jenny dropped coffee on him. On him, nele. On him. She dropped coffee on him. Nele. Sobre ele. Okay? Okay, yeah, that's it. Let's see the next part now. Do you have a new boyfriend already? He says. Rob, do you have a new boyfriend already? Rob, do you have a new boyfriend already? So, a question for you now, Carlos. The question is, does Eddie know Rob? Does Eddie know Rob? No. Eddie don't know Rob. He doesn't know. He doesn't know Rob. He doesn't know. He doesn't know Rob. He doesn't know him. Okay. So, the question now is for you, Beto. Is Eddie being serious or is he joking? Que duas expressões, ó, antes de você responder, Beto. Esse to be serious é estar sendo sério, ou falando sério nesse caso, né? Sendo sério naquilo que está dizendo. E o verbo to joke é fazer piada, tá? Zoar a pessoa. So, my question for you, Beto, is Eddie being... Por que being? É sendo. É o verbo to be. Aqui, ser ou estar, com ing, fica sendo ou estando, né? Então, ó, is Eddie being serious or is he joking, Beto? He is being being serious? No, being joking. Aí você pode ir direto, porque a combinação seria be serious e a outra expressão é to joke. Então, oh no, he is joking. He's totally joking. He's joking. Pode ir direto. He's joking. Yeah. Tipo, okay. Ele tá fazendo piada, ele tá zoando ela, né? Rob, do you have a new boyfriend? Ele tá meio que zoando ela, né? Coisa de sarcástico. He's being sarcastic. Ele tá sendo sarcástico. He is being sarcastic. Luana, for you now, is Eddie mocking Jennifer?
Is Eddie mocking Jennifer? Quem anota tem. Plim. Tem que fazer uma vinheta para isso, né? Quem anota tem. Plim. E aí Oh, você... I don't have this word. Okay, you don't know. Okay, you can say, Ale, what does mock mean? O que significa What mock? mock mean? What does mock mean? Okay. É a mesma coisa que joke. Aqui seria, no dicionário, seria gozar de... que mais? Tipo, gozar da cara de alguém, zoar da cara de alguém, fazer piada da cara de alguém, entendeu? Mock. Yeah. So, okay, so is Eddie mocking Jennifer? Yes, he is mocking Uh-huh. Jenny. So, good. Yeah, he is absolutely, he is absolutely mocking her. You know, he is joking. He's mocking her. So, question for you, Walter. How do you know that that Eddie is mocking Jenny? Oh my goodness, não copiei. How do you know that Eddie is mocking Jennifer? Because the affirmation, no, because they ask, because the question. Because of the question, por causa da pergunta. Question. Because of the question. Do you have a new boyfriend already? You know? And include his tone, right? His tone. O tom que ele usa com ela, né? O tom de gozação, o tom de piadinha. Tone. Né? Que tone. O tom que ele usa na voz. Cheguei a pensar, mas não saiu a tradução. His voice tone. You can say, Ale, I know that because of his voice tone. I know that. Eu sei disso because... Oh, my goodness. Because of... Ô, gente, quem que me explicou como é que desliga esse negócio? Isso me irrita demais. Como é que desliga esse negócio de ficar... Você tá tentando corrigir propaganda? É um insert, cadê? Aqui. É um insert, não vou esquecer mais. Quem que falou? Obrigado. Foi Carlos? Obrigado, Carlos. Cada um nos seus talentos, né, Carlos? I know that because of the tone of his voice. Aí você fala assim, não, isso aí, Ale, meu sobrinho de 4 anos sabe. Eu sei. Eu sei. Esse molecadinho dá um baile na gente às vezes, que é terrível. Oh, my goodness. Meu Deus do céu. Ok, coming back to you now. O último foi? Walter foi o último, agora a gente... Ok, good. Ok, I know that because of the tone of his voice. Eu sei disso por conta do tom da voz dele. Ok? Question for you now, Jean. Quem anota tem. Vamos ver se você mata essa. Is Rob Jenny's new boyfriend? Rob? Yeah. Is Rob Jenny's new boyfriend? Not yet. Sorry? Not yet. Not yet. Ainda não. Not yet. Ainda não. Ainda não. Yeah. He's gonna be in the future. Ele vai ser no futuro. Yes. I know. But right now, like, is he her boyfriend right now? No. Rob, he isn't. He's her? Rob,
Apenas amigo? Just a friend. Just a friend. Yeah. Rob. Ou only também não. Não, né? Only. Somente Yeah, only, yeah, only yeah, friend. you can say that. Rob is only a friend. Eu diria just. Combina mais. Just a friend. Just friend. Just a friend. É, Rob is sabe just a friend. por que eu digo combina, gente? Porque, veja, em inglês tem um lance chamado collocations. Collocations, que são colocações. É que as pessoas falam de um jeito que ficou consolidado, que é o certo, ao longo do tempo, sabe? E quando você usa uma palavra que, embora seja um sinônimo daquilo, soa esquisito demais. Embora tenha lógica, mas soa estranho, porque não é assim que normalmente se fala. Por exemplo, Jean, quando dói aqui, você fala o quê? Você está com? Dor de cabeça. Dor de cabeça. E se a perna dói, você fala o quê? Não vai falar dor de perna. Entende? Isso é uma collocation Sim. da língua portuguesa. A gente fala dor de cabeça, só que se Aham. outra parte do corpo dói, a gente não fala dor de braço. Estou com uma dor de braço. Uma dor de perna, uma dor de boca. E por que Entendi. é dor de cabeça e não dor na cabeça? Uhum. Então tem essa lógica. No inglês também funciona muito isso. Embora only também significa somente, apenas, Rob is just a friend dá essa ideia de que ele é apenas um amigo. E soa melhor com o just do que com o only. Embora sejam sinônimos. Tem O isso. just, bom, tanto somente como apenas, dos dois. Apenas, somente, o que mais? Deixa eu ver o que o meu Longman diz. Eu fico com o dicionário aqui o tempo todo aberto, guys. Long. Né? Não é fácil não, garoto. Então, ó. O que eu falo? Just. It's British. Just. Ok. Só, apenas, somente. Tem todos esses significados aí, tá? O just. Okay, coming back to you now, Gustavo. Of course, like, Rob is not Jenny's new boyfriend, right? He's a colleague. He's a coworker. Mas, porém, todavia, no entanto, Gustavo, why does Eddie say that Rob is Jenny's new boyfriend? Do you be silent? He's just a guy from the office. He's just a guy from the office. Okay. Deixa eu elaborar melhor essa pergunta. Fica melhor assim. So, the question is, why does Eddie think that Rob is her new boyfriend? Pegou essa... Did you get the question, Gustavo? Pegou essa expressão? Sim. Essa questão? Oh my goodness. O que eu apaguei aqui? Estou apagando de um lado. Okay, the question is, why does Eddie think that Rob is her new boyfriend? Tipo, o que levou ele a achar isso? Why does Eddie think that Rob is her new boyfriend? Ed think the Rob is boyfriend because Jennifer is standing off Standing outside. Store. Standing outside a men's clothing store. Ok. Porque qual que seria a lógica dela estar... Ela está em frente a uma loja de roupas masculinas, né? Então dá a entender que alguém estava lá dentro comprando alguma coisa e ela esperando. Então ele pergunta, porque
Ela fala, né? Deixa eu ver aqui. I'm waiting for Rob. Ela fala antes, né? Tô esperando o Rob. Ela, tá, já tenho um namoradinho novo, hein? Rob. Quem é esse cara? Quem é o Rob? E é isso. Gustavo. Very good, dude. Muito bom. Don't be silly. He's just a guy from the office. Okay, don't be silly. He's just a guy from the office. He's buying a new shirt. He's buying a new shirt. Here's what she says. Carlos, for you now. The question is, first, I have two questions for you, Carlos. Two questions. The first is, can you repeat what she said, please? Don't be silly. He's just a guy from the office. Mm-hmm. He's buying a new shirt. Okay, good. And the second question is Rob Jenny's boyfriend? Is Rob Jenny's boyfriend? She doesn't, so is doesn't. The question is Rob Jenny's boyfriend? He doesn't. He isn't. He isn't. Aham. Porque aquela regrinha lá, Carlos, se tem does na pergunta, tem does na resposta, ou doesn't, né? Agora, no caso aqui com is, a resposta vem com ele. Is Rob? He isn't. You can give me like a complete answer by saying, Ale, no, he isn't. He's just... Robbie, just friend. Just a friend. Yeah, he's just a friend. Or a colleague, right? Colleague. He's just a colleague. Yeah. Ele vai se tornar amigo lá em Nova York e aí vai rolar um casamento no futuro. Isso é lindo, meu Brasil. Okay, he's just a guy from the office. Okay, the question for you now is, Beto, the question now is for you. How does Jenny refers to Rob? Repeat, please. Yeah. How does Jennifer refers seria se referir. Refer. Tá vendo? Pronúncia no meu inglês e no inglês americano e britânico. How does Jennifer refers to Rob? Pegou? Did you get it? Did you get it? How does Jenny refers to Rob? Então, como que a Jennifer se refere ao Rob? How does Jennifer refers to Rob? She refers. She refers to Rob. She refers to Rob and college. Colleague. Uh-huh. Yeah. She refers to Rob as a friend. As a friend. Okay. Na verdade é guy from the office. Yeah, a guy from the not a friend. Yeah, you're right. You're right. She refers to Rob. Aqui tem uma palavrinha como, essa palavrinha as a friend. Muita atenção com essa palavrinha as, tá, gente? Ela pode, às vezes, soar meio um palavrãozinho. Quer dizer, um palavrãozaço. Porque o som desse, quando eu tenho um S só, é um som meio que de abelha, sabe? Assim, ó. As. Tá? As. She refers to Rob as a friend. As the friend. As the friend. Eu tenho uma palavra que ela tem dois S's, é o A e dois S's, assim, e aí é um palavrão, tá? Como eu não sou muito chegado nos palavrão, depois, se você tiver curiosidade, não aconselho, né? Mas já que faz parte da língua, você vai ouvir isso bastante vezes, né? Dá uma olhada no dicionário Urban Dictionary, dicionário urbano que tem na internet, você vai entender o significado disso.
Okay, so let's see the next part now. Vamos ver a próxima parte aqui agora. Okay, now I have a question for you now, Luana. What is Rob doing inside the store? Rob is buying a new shirt. Okay, he's buying a new shirt, but why, Lu? Why? Yeah, he is buying a new shirt because Jenny dropped coffee on him. Yeah, that's it. Because Jennifer dropped coffee on him, and now his shirt is completely ruined. His shirt is ruined. Está destruída, estragada, arruinada. Não, tá assim, só tá suja, né, gente? Que drama, velho. Mó drama, só sujou a camisa, só café sai, gente. Vou lavar. The shirt is dirt? Yeah, completely dirty. Yeah, the shirt is dirty. Dirty. Nós temos o dirty aqui. Dirty. Dirty versus clean. Então, algo está sujo, dirty. Algo está limpo, clean. Yeah. So, okay, so his shirt is dirty, but what is the problem? Okay, Walter, his shirt is dirty, but what is the problem? You know, por que ele está comprando a camisa agora? What is the problem? The problem is que his interview in 20 minutes. Perfect. And he don't interview with the dirty shirt. yeah, that is the problem. He cannot do an interview in a dirty shirt, right? He cannot do an interview in a dirty shirt. You're right. Correto. That's it. Coming back to you now, Jean. Let's see the next. The next question for you, Jean, is Rob buying a new hat? No, he isn't. He's buying a new shirt, a shirt. Okay. Is he buying a new shirt at the shopping mall? At the mall? No. He's buying at the clothes shop. It's a clothes shop on the street. It's a clothes shop on the yeah. Yes. The question is he buying a new shirt at the mall? Mall é como a gente fala shopping center em inglês, tá, gente? Certo. Mas a lei shopping center já está em inglês. É tipo outdoor, né? Eu falar, vamos colocar um outdoor da empresa, certo? Já está em inglês a palavra, então é essa mesmo, né? Outdoor vai ser... E na verdade não, em inglês você fala billboard. Querendo dizer um outdoor, a palavra é billboard. E a gente chama de outdoor aqui no Brasil, sabe-se lá por quê. Tipo pendrive. Pode ser que eu esteja enganado com relação a isso, mas normalmente o pessoal chama de flash drive. Não chama de pendrive, chama de flash drive. Do you have a flash drive? Okay, so coming back to you now, let's see the next part. Wait a minute. So you're waiting for a guy named Rob outside a men's clothing store? Wait a minute. Okay. Wait a minute. Espera um minuto. So, então, you are waiting for a guy. Você está esperando um cara chamado, esse named,
chamado Rob outside a men's clothing store, do lado de fora de uma loja de roupas masculinas. Okay. Question for you, Gustavo. Sorry, dude, but can you repeat everything Eddie asked? Eddie is, what a minute. So you're orange. For a guy named Robbie, what size a men's clothes store? Yeah. Wait a minute. So you're waiting for a guy named Rob outside a men's clothing store? So question for you, Carlos. Did Eddie say, wait a moment? Eddie say? Yeah, did Eddie say, wait a moment? Wait a moment. I don't know. Okay, let me help you. Okay. Nossa, eu apaguei aqui. Sorry, I erased the sentence. The sentence is, wait a minute. Espere minuto. So you are waiting for a guy named Rob outside a men's clothing store. A minha pergunta, eu só mudei o minute para moment. Momento ao invés de minuto, né? Did Eddie say, wait a moment? O Eddie disse, espere um momento. What is your answer, Carlos? Yes, she did. I would say no, he didn't. He said, wait a minute. É só para trabalhar esses conceitos de minuto e momento, mas no caso que ele disse, wait a minute. Hey, wait a minute. Wait a minute. Okay. Again, Carlos, did Eddie say, wait a moment? No, she doesn't. He didn't. He didn't. He say, wait a minute. Okay, that's it. He said, wait a minute. Wait a minute. And he goes on. Ele continua. You are waiting for a guy named Rob outside a men's clothing store. Beto, for you. Is Jennifer waiting for a guy named Daniel outside a men's clothing store? Repeat, please. Okay. Is Jenny waiting? Deixa eu digitar aqui. Okay. Is Jenny waiting for a guy named Daniel outside a men's clothing store? Aqui, ó. Is Jenny waiting for a guy named Daniel outside a men's clothing store? A pegadinha é que eu mudei o nome dos caras. Ao invés de Rob, coloquei Daniel. Sim. No. She isn't. She isn't. She is waiting for a guy named Rob outside a men's clothing store. Yeah, she's waiting for a guy named Rob outside a men's clothing store. Clothing store. Oh. Yeah, eu sei que esse TH, rapaz, ele é chato às vezes, né? Clothing. Mas, ó, mais uma vez, a minha dica infalível para você não errar no TH e pronunciar a palavra como ela é. Porque muda tudo. Ó. Quer ver? Antes de dar a dica novamente, ó, pense nessa palavra e nessa palavra.
Pense nessa palavra e essa palavra. A primeira aqui que eu tenho é think, com TH, ó. Think. Eu encosto a ponta da língua no dente de cima, ó. Think, think, think. E a segunda é sink, sem encostar nada, ó. Sink. Eu posso até falar com a boca fechada, ó. Sink, 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 sink. A outra eu não consigo fazer isso, ó. Não sairia a outra palavra, a pronúncia correta. Necessariamente eu tenho que fazer esse movimento aqui, ó. Think, para sair o TH. E a outra é sink, sem TH. A primeira é pensar, a segunda é pia, uma pia, ou afundar também. As duas outras ali de baixo, eu tenho thank, que é o verbo agradecer, por isso que eu digo thank you. Então eu digo thank you. Thank you. E a outra é tank. Tank é um tanque de guerra, por exemplo. Então, é interessante treinar o TH. Com o passar do tempo, a gente pega essa pronúncia, gente. Ela é bem intuitiva. Mas se você sabe como produzir esse som, já fica mais fácil, né? Você consegue encurtar esse caminho. E a maior dica que eu dou é a famosa frase: o sapo subiu a serra. Eu sei, é ridículo isso ali. Eu sei que é ridículo, gente. Eu sei. Mas funciona, entendeu? O sapo subiu a serra. Então, pense que você tem a língua presa, né? E fala desse jeito, ó. O sapo subiu a serra. Sapo subiu a serra. O sapo subiu a serra. Porque é exatamente o mesmo movimento que você faz para produzir o TH. Ó, sapo, think, viu? Ó, sapo, think. É o mesmo movimento. Então, com essa consciência de falar como quem tem língua presa, com o TH, você consegue pronunciar corretamente, embora seja ridículo. Então, quando for treinar, faça isso na hora do banho, né? Tá fazendo a barba, ou as meninas fazendo alguma outra coisa, enfim. Senão vão achar que você está meio fora do juízo. Hey, guys, that's all for today's class. Eu vou anotar aqui onde nós paramos hoje. A gente continua na próxima. Aqui. Wait a minute, ele diz, né? Wait a minute. Muito bem. Bom, a gente se vê então na próxima aula. Continuamos ainda na unidade 8. Então, repita as sessões lá de estudos. Qualquer dúvida, just call me. Só me chamar. Take care, guys. Bye. Bye. Thank you. Good night. Bye bye. See you next week. Good night. Oh, very good week too.